pessoal, tudo bem? E chegamos no segundo vídeo da série de Criança Ferida. Hoje falaremos da criança ferida do abandono. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu não sou psicóloga, eu sou uma estudiosa, uma admiradora dessa área comportamental, emocional, cognitiva. Então, tudo que eu disser aqui é fruto de pesquisa, de cursos que eu fiz e faço, tá? E que esses vídeos sejam um farol na vida de muitas pessoas em identificar comportamentos para saber que a pessoa precisa de um auxílio, de uma ajuda, tá? E existem excelentes profissionais que estão à disposição para auxiliar, mas precisa do primeiro movimento de quem está sofrendo, tá bom? Bem, a ferida do abandono é uma ferida muito particular. Por quê? Ela é muito sutil, porque ela se assemelha a comportamentos que a gente acredita que seja da nossa personalidade. Por exemplo, a pessoa é muito fechada. Ela é assim mesmo, né? Ela sempre foi assim. Ela não dá muita confiança para as pessoas, não é fácil de fazer amizade. É o jeito dela, ela tem essa personalidade dele ou dela, né? Então, ele acaba se confundindo algumas vezes e passa por, assim, de forma despercebida que aquilo pode ser um problema, tá? A criança que interpretou qualquer tipo de abandono, ela guardou esse sentimento e pode acontecer a qualquer momento da vida, tá? Inclusive nos adultos, né? Durante o vídeo, a gente vai falar sobre algumas possibilidades, alguns acontecimentos que influenciam esse comportamento, tá bom? Então, o abandono, ele tem como máscara, o indivíduo que possui essa ferida, ele tem como máscara a dependência. Ele tem muita dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Ele quer sempre companhia, né? Ele tem sempre uma desculpa. É como se sozinho ele não tivesse força para fazer, por exemplo, ir para a academia. Ele precisa de um incentivo de alguém, ele precisa de alguém junto, ele precisa de uma turma para estudar, ele precisa de uma turma. Então, ele tem no seu campo vibratório muito facilmente esse abandono. Então, ele inicia projetos e às vezes não tem força de continuar, ele não tem uma constância, né? Em altos graus, pode ter problema de déficit de atenção, tá? Não é um padrão, mas é uma característica, tá? Não significa que todas as pessoas que têm déficit de atenção têm essa ferida, mas esse comportamento é uma característica do abandono, tá? E essas pessoas se vitimizam, né? Elas dramatizam, né? Elas estão sempre reativas, né? E como que nasce isso? Quando nós nascemos, todo mundo possui o ego, né? O ego, ele é única e exclusivamente para a nossa sobrevivência. É sobrevivência mesmo, de vida e morte. Portanto, quando a gente não se sente acolhido desde bebê, a única coisa que a gente pensa é que se não tiverem esses pais, a mãe, o pai, os cuidadores, eu vou morrer, né? Então, a ausência dos cuidadores pode inclusive ser professores, avós e os pais,
né, que é um círculo de apoio, né, uma rede de apoio, né, hoje muito comum. Então, qualquer ausência dessas pessoas podem gerar esse sentimento na criança. Por exemplo, pais que trabalham e a criança fica muito na escola. Todas são assim? Não. Né? Tem muitas escolas que as crianças gostam muito e se divertem. E depois, quando eles chegam da escola, os pais têm momentos de brincadeira com os filhos, então não corre, esse risco é minúsculo. Mas aqueles que delega para outras pessoas cuidarem, a criança sente esse abandono, tá? Essas pessoas, por sentir que aqueles que eles gostavam, que cuidaram deles, amavam eles, abandonaram, eles têm uma grande dificuldade durante a vida de confiar nas pessoas. Então, eles têm uma grande dificuldade mesmo de criar intimidade com as pessoas, porque o seu sentimento, isso é muito inconsciente, tá? Ele tem esse comportamento, mas não é tão pensado nisso, né? Ele não quer criar intimidade, porque se ele criar intimidade, confiar nessa pessoa, ele pode ser abandonado novamente. Então, antes do seu sofrimento, antes daquilo que ele já sabe que não é legal, ele já nem se envolve. Então, é uma pessoa que tem dificuldades de se relacionar, não quer compromisso sério, fica sempre pingando aqui e ali. É diferente daqueles que não querem ter um relacionamento sério porque faz outras escolhas, né? E tudo bem, né? Mas claramente a gente percebe quem tem essa ferida, tá bom? Então, é sempre na tentativa de não sentir essa sensação que acabou e fica relutante dentro dele. Ele se sente muito sozinho, né? O abandono remete muito à solidão, né? Ele se fecha muito no mundo dele. E outras características que o adulto apresenta com essa ferida. Ele tem grande propensão a ter vícios, né, de uma forma de se desligar, se desvincular daquela pessoa que está sentindo aquele abandono. Então, ele, ele se envolve em alguns vícios que deixa ele desconectado, ele vira outra pessoa, ele desliga daquilo que está fazendo mal para ele. Ele tem comportamentos imprudentes, ele é impulsivo, ele não pensa muito nas consequências. Então, de alguma forma, ele faz isso para chamar atenção. Ele quer se desfazer daquele sentimento, mas ele chama atenção porque se ele chamar, ele nunca vai ficar sozinho. Vai ter sempre alguém preocupado, sempre alguém ali. E aí, como que você tá? Não, deixa que eu vou com você. Aí aquele que vai sabe que tem que acompanhar porque ele pode fazer alguma besteira, né? Mas são comportamentos inconscientes, tá? Não é nada assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero chamar atenção. Não, mas o adulto com essa ferida, ele tem esse tipo de comportamento. Tá? Outras situações que podem remeter ao abandono. Divorciar, pais divorciados, eles chegam a essa conclusão porque a vida juntos já não está fazendo mais sentido, né? Mas existem casos especiais como o divórcio se procede, né? Principalmente quando tem filhos. Existem pais que têm todo o cuidado de falar assim, olha, a nossa relação não vai mais para frente, não faz mais sentido nem para mim nem para você,
chegamos à conclusão que não vamos mais ficar juntos, mas nós temos um filho, filhos, né? E então eu quero ser o mais presente possível, né? Tenho cuidado de conversar, tenho cuidado de procurar profissionais para amparar o filho para que não cause nenhum trauma, né? Mas há tempos atrás os divórcios não eram tão assim, né? Às vezes eram frutos de situações ruins, né? Por exemplo, traição, o próprio vício, né? E a criança acabava presenciando situações de briga, discussão, onde ela vê seus cuidadores ali se ofendendo verbalmente e ela só pensando que alguma coisa vai acontecer com ela, vai sobrar para ela, porque quem que vai me defender? Né? Se os dois ali que me defendem estão ali se duelando, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Toda a situação do casal, do lar onde a criança cresce, tudo tem que ser pensado, né? Porque ela absorve um lar que não é seguro, né? Ou alguém que ela goste muito e que seja envolvido no meio desses cuidadores, que tenha uma morte repentina, tá? E isso da morte repentina pode inclusive acontecer em adultos, né? Como eu disse no início, às vezes nós temos essa ferida do abandono ali que fica quietinha. E durante a vida não aconteceu nada, a gente fez escolhas boas, não, sempre tivemos um controle. Aí suponha que o adulto, uma pessoa de grande estima, se vá, né? E era um ponto de apoio emocional para esse adulto. Ele pode sim ter o gatilho naquele momento do abandono. Então, nós não podemos deixar de pensar que todas as pessoas precisam de atenção. E é um erro achar que o adulto ele já é emocionalmente maduro a ponto de dar conta de todas as coisas. Na verdade, ele procura ajuda. A diferença dele de uma criança é que ele começa a sentir coisas e pode buscar um auxílio. Mas hoje é comum que muitos adultos não sejam suficientemente maduros em todos os aspectos e que saia ileso de alguma coisa que acabou atingindo justamente uma feridinha que estava escondida ali, né? Foi, na verdade, um gatilho. Então, aqueles que são cuidadores desses, mesmo que adultos, né, mas uma figura amorosa, afetiva, acaba não ligando para esses adultos que sofreram essa perda por achar pura e simplesmente que ele é adulto e que ele não sente mais. Que se fosse criança, ele cuidaria, mas que se fosse adulto, ele não precisa. Ah, ele é adulto, ele já entende. Só que cada indivíduo é de um jeito. Então, cabe um acolhimento para todas as situações, né? Não é gostoso quando a gente tem algum problema e alguém de uma forma muito amorosa, às vezes só ouve o que a gente tá sentindo, tem um bom bate-papo, aquilo já acolhe, de repente a pessoa solta alguma palavra ou te dá um abraço, que aquilo já significa tanto, né? Muita coisa pode ser evitada. Então não é porque é adulto que o adulto não sente nada. Não, ele vai se virar, ele não vai deixar de viver, mas aquilo fica ressoando, tá bom? A criança, ela precisa muito do amor, é uma necessidade vital, vital. Então, uma forma que a gente tem de acolher a criança enquanto pequena é muito importante, né?
demonstrar esse amor, demonstrar que, olha, eu estarei sempre aqui, o que você precisar, né? Falar isso, né? Verbalizar é importante. Comportamentos que prejudicam isso e que dão à criança uma sensação de abandono. Um bebê, por exemplo, que a gente acha que é só um bebezinho que não está entendendo nada, ele pode não entender, mas ele sente. E aquilo ressoa nele, né? Não vamos pegar muito ele no colo, não fica pegando muito ele no colo porque ele vai se acostumar. E aí, se ele acostumar, pronto, acabou sua paz. Deixa ele lá no berço, no carrinho, nada de ficar pegando. Mas o pegar é um acolhimento, é um momento amoroso, é quente, você fica apreciando, admirando. Tem a parte energética da coisa, né? A amorosidade, mesmo não sendo cuidadores, né? Outra coisa com crianças maiores, a gente está em algum lugar e a criança não quer ir embora. Aí a gente diz assim: tá bom, você quer ficar, você fica, eu estou indo embora. E vira as costas e vai. Vou te deixar aí. E vira as costas. Isso é um sentimento de abandono. Pode sim despertar na criança que aquela pessoa a quem ela confia pode abandoná-la por qualquer motivo, tá? Então são situações muito próximo do cotidiano, né? Que se a gente já não fez, a gente já ouviu pessoas muito próximas fazendo. Então isso é um alerta, tá bom? E elas têm muito, o adulto tem muito a autossabotagem. Ele se sabota o tempo todo. Eles estão sempre indisponíveis, tá? Eles se sentem não só solidão, mas eles sentem como se são inúteis, eles não têm utilidade nenhuma, eles não têm importância nenhuma na vida dos outros. Tá? Então, às vezes, eles acabam criando um mundinho só deles, são pessoas mais introvertidas, tá? São características, não significa que todas as pessoas que são mais retraídas tenha essa ferida. Pode não ser que tenha só essa, pode ser que tenha outras, tá? Então, hoje nós tratamos sobre muitas características da ferida do abandono, né? Ficar de olho nos nossos comportamentos, no nosso próprio comportamento, se algumas tarefas são mais difíceis de fazer sozinho, ou se a gente fica sempre postergando, né? Não vai lá e resolve, não depende de ninguém, ou não, fica arrastando, então procrastina muitas coisas, né? Então a gente tem que ficar alerta e buscar ajuda sempre que alguma dessas sinalizações ressoam no nosso dia a dia, tá joia? Eu agradeço o tempo de vocês até aqui e no próximo vídeo nós vamos trazer mais uma ferida, que vai ser a ferida da humilhação, tá joia? Obrigada, até já!